Padre Eduardo, hoje nós vamos conhecer a história de um médico, tá? Ele que escolheu também partir para o sacerdócio, viu? O nosso convidado de hoje é o Dr. Washington Henrique da Conceição, seminarista e médico geriatra. Bom dia, Washington. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Washington. Olha, primeiramente, gostaria de agradecer a sua participação hoje. Padre Eduardo, reitor aqui do nosso santuário, e eu estamos muito contentes com a sua participação. Bom dia, Washington. Que Deus te abençoe. Uma alegria receber você aqui. Bom dia, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Que bom. Washington, conta para nós aí, então, um pouquinho desse processo seu, que você já é médico, né? Geriatra, na especialidade como geriatra, e decidiu partir para aquilo que estava sempre no seu coração. Quando foi aí que você decidiu ir para o sacerdócio? Eu estava no segundo ano da faculdade de medicina. Eu sempre morei no contexto de uma comunidade rural, onde o padre ia de vez em quando, uma vez por mês, porque era uma comunidade rural. Mas com a faculdade eu me mudei para a cidade dos meus avós, em Fernandópolis. E aqui, tendo um contato maior com a comunidade, né, esse desejo surgiu novamente, né? Eu digo para as pessoas que eu não ouvi Deus falar, né? Ele não apareceu um sonho. Na verdade, foi um sentimento que foi brotando e ele foi sendo trabalhado através do acompanhamento vocacional, que eu acho que é algo muito importante, né? A gente só consegue fazer o discernimento vocacional sendo acompanhado por um sacerdote, por uma equipe de que prepara os jovens para essas escolhas, até que depois de 6 anos eu consegui ingressar no seminário e dizer sim. Então já numa idade, né, não era tão novo, você já tinha uma experiência com o estudo, com a faculdade. Você namorou, você teve a sua vida social, aproveitou bastante, você teve também o seu discernimento para o lado afetivo? Sim, com certeza. Na verdade, eu digo para as pessoas que eu fiz tudo que um jovem faz, né? Tive uma vida social, fui nas festas da faculdade, saí com os meus amigos, né? Viajei, fui para a praia. Teve no meu último ano de faculdade, eu morei em São José dos Campos, que é uma cidade muito bonita, muito próxima da praia. Tinha também Campos do Jordão, que era ali próximo, né? É o que eu digo para as pessoas: o discernimento vocacional, ele não nos impede de viver as realidades próprias da nossa cidade, né? Só que conforme você vai caminhando, conforme você vai fazendo escolhas, algumas coisas já não condizem mais. Não é que você abandona, mas você vê que aquilo não corresponde à sua felicidade. Achei muito bonito, Washington, essa expressão que você usou, né, de que o sentimento do seu chamado, da sua vocação, não vem através de um sonho, de uma maneira mágica. Eu acho que isso é muito interessante, porque nos faz pensar que Deus nos chama através do cotidiano da vida, né? Deus não nos chama de uma maneira mágica, através de um sonho, mas Deus fala conosco através da realidade, das pessoas, do contexto concreto. Eu imagino que esse contexto de vida certamente marcou também a sua decisão de entrar para o seminário. Com certeza, Padre. Na verdade, a santidade do cotidiano é algo que eu venho me dedicando muito à vivência e ao estudo, né? Porque a santidade, ela não está em fazer coisas extraordinárias. Na verdade, ela é viver o ordinário. Então, é viver bem aquilo na qual você é chamado a viver, né? E Deus se comunica conosco nessa realidade. Ele se comunica, por exemplo, comigo em cada doente, né? Toda vez que eu atendo alguém, é como se eu ouvisse o Papa Bento XVI falar, né? No rosto de cada doente, saber e ver o rosto de Cristo. Então, aonde está Cristo na minha vida? Ele está em cada doente que eu atendo, ele está em cada idoso que eu acolho, ele está em cada pessoa que eu toco. Nessa dimensão, então, do cotidiano, né? E conforme a gente vai estudando teologia, a gente vê, então, mesmo que Deus é um Deus que age na história, né? Ele se interessa por nós. E eu acho isso fantástico. Um Deus que é pessoa, um Deus que nos toca, um Deus que convive conosco. Washington, o ambiente universitário, em geral, é um ambiente muito laicizado, diferente até do ambiente de igreja. Como é que os seus amigos reagiram com a sua decisão de entrar no seminário? Olha, Padre, no princípio foi algo bem estranho para eles também, porque foi estranho para mim também, né? Então eu tenho que
que aceitar que eles estranhassem um pouquinho. Eu sei que no meu último ano de faculdade eu fui morar em São José dos Campos, como eu havia dito, e eu morei numa república com 20 jovens, né? Então era um ambiente com bastante bagunça, essas coisas assim. E eu acordava todos os dias 15 para 6 para poder fazer a liturgia das horas, né? E eles viviam me recriminando, como assim você acorda 15 para 6 para poder rezar, né? Mas aos poucos eles foram entendendo, né? E até mesmo alguns que não frequentavam a missa, nos finais de semana eu comigo junto para a missa, quando eles viam alguma coisa de interessante, eles partilhavam comigo, né? No começo foi muito estranho. Eles até insistiam em algumas coisas que não convinham e tudo mais, mas com o tempo eles também entenderam. Washington, e você está no 2º ano de teologia? Não, eu estou no 4º já. No 4º já, desculpa. E como você está conciliando? Como está a sua rotina? No 4º ano de teologia, já finaliza o 4º ano, né, padre? É o último ano do estudo. É o último ano, né? E aí, e também a sua profissão, como você está conciliando? Bom, essa questão de conciliar as duas coisas, eu devo muito à minha diocese, na figura do meu primeiro bispo, que foi Dom Demétrio, e hoje no meu bispo, Dom Reginaldo. Porque o desejo de conciliar as duas coisas sempre foi muito grande, né? E assim que eu ingressei no seminário, o meu bispo, naquela época, Dom Demétrio, permitiu que eu continuasse trabalhando como médico em alguns momentos da minha semana, né? Então, na quarta-feira à tarde e na sexta-feira à tarde, eu tenho esses 2 momentos livres para atuar como médico. E seus pais, Washington, quando você contou dos seus amigos, né? Da surpresa dos seus amigos, e os seus pais, como reagiram? Ou isso já era uma conversa dentro da sua casa já há muito tempo? Não, infelizmente, na minha casa, como na maioria das pessoas, ainda falta um pouquinho de diálogo, né? Foi um momento, na verdade, que eu não disse para eles, foram eles que descobriram, né? Porque eu tinha medo da reação deles e tudo mais. E um determinado dia, eu tenho bem nítida a lembrança, tinha ido para o estágio de ginecologia e obstetrícia, e meu pai me ligou e perguntou: que história é essa de você querer virar padre, né? E aí então eu abri o coração para ele, para partilhar tudo aquilo que eu estava sentindo, e naquele momento ele disse: não, você está louco, eu não estou investindo a minha vida inteira para você resolver virar padre agora, né? Mas com o tempo eles foram aceitando, na verdade com o tempo nós fomos conversando, né? Porque o grande medo dos meus pais era o que eles achavam que era a vida de um padre. Então eles imaginavam que um padre era uma pessoa solitária, era uma pessoa que não tinha vínculos, né? E conforme eu fui vivendo a experiência, partilhando com eles, conforme eu fui mostrando para eles que a vida do padre é uma vida feliz, eles foram entendendo, né? Teve um determinado momento que minha mãe me disse assim: filho, quando eu não estou bem, eu passo a mão do lado na cama e seu pai está ali, né? Se eu preciso de alguma coisa, eu ligo para você e eu ligo para sua irmã. E quando eu não estiver mais aqui para te ajudar, quem vai te ajudar? Quem vai cuidar de você, né? Então, na verdade, o medo dela era a preocupação, como todos os pais. E conforme eles entenderam que a comunidade é minha família, que a igreja diocesana se torna minha família, eles então foram compreendendo e hoje são muito felizes, né? Eu vou para casa, eu celebro na comunidade que eles participam, nós rezamos o terço juntos, todo aquele medo se dissipou e hoje somos muito felizes. Washington, a sua ideia de fazer na sua diocese, depois da ordenação presbiteral, um trabalho com a pastoral da saúde, a sua ideia é relacionar o sacerdócio com a medicina ou não? Você tem uma ideia diferente de viver exclusivamente como padre? Padre, o meu desejo é conciliar as duas coisas, né? Na verdade, eu não digo conciliar, é viver as duas coisas. Entendi. Porque para mim não existe uma distinção entre o sacerdócio e a medicina na minha vida, né? São duas coisas que eu tento viver na integridade e a todo momento, né? Até mesmo Inclusive tem uma expressão muito bonita, né, Washington? Certamente você deve ter ouvido já, outras pessoas devem ter falado isso para você, que não poucas vezes a medicina é vista também como um sacerdócio, no sentido de que o médico é alguém que está sempre muito disponível, está muito à disposição, não só do paciente, mas da família, das pessoas que procuram de fato a cura, que procuram a saúde. Depois, uma outra questão que me chama muito a atenção é o modo como Jesus se aproxima dos doentes. Se a gente for
folhear os evangelhos, Washington, e certamente você já se deu conta disso, a vida de Jesus, a vida pública de Jesus está muito marcada por isso, por esse cuidado, por esse carinho para com os doentes. A cura da doença é sempre o sinal do Messias, da vida pública de Jesus, do anúncio do reino de Deus. Eu acho que tudo isso deve estar muito presente também no seu coração, na sua vida e na sua decisão de entrar para o seminário. Com certeza. O fato de Jesus sempre se aproximar, por exemplo, quando eu leio no Evangelho que Jesus toca, né? Quando a gente ouve o relato da cura do cego, que ele faz lama com o dedo e com a saliva, né? Para mim, ele está preparando um remédio, né? É aquilo que eu faço também, né? Então, o Evangelho, ele acaba se refletindo, e na minha vida eu vejo trechos do Evangelho, né? Então, quando eu posso pegar na mão de alguém que está internado e dizer para ele, olha, vai para casa, né? É Jesus dizendo, levanta e anda. É muito bonito. Eu não quero provocar o Dom Reginaldo, que é o bispo de Jales, não. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouco capciosa para você. Você nunca pensou em ser padre camiliano? Os camilianos se dedicam exclusivamente com essa relação entre medicina e saúde, sacerdócio e saúde. Você nunca pensou em viver como camiliano, Washington? Já, padre. No meu processo de discernimento vocacional, o padre que me acompanhou, em uma das minhas reflexões, ele me disse que eu precisava de discernir entre uma vida diocesana e uma vida religiosa, né? Nesse momento eu conheci duas congregações, uma franciscana e uma camiliana, mas naquele momento, né, eu senti que essa não era a minha vocação. Conheci a casa camiliana, conheci o trabalho deles, mas hoje eu digo ao Senhor que eu tenho um sentimento de muito enraizado na minha diocese, né? Eu acho que esse sentimento de enraizamento, nem sei se a palavra existe, na diocese, me fez ficar aqui e optar pela vida diocesana e não religiosa. Não, eu acho que é preciso, Washington, ter muita clareza em relação a isso. Isso é uma coisa muito bonita. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu quis ser redentorista, o pároco da minha paróquia, que era diocesano, ele disse assim, se a sua vocação é ser missionário, seja de fato missionário. Washington, muita alegria falar com você, dê o nosso abraço para Dom Reginaldo, bispo de Jales, e nós esperamos que você um dia venha rezar aqui conosco em Aparecida, no Santuário de Aparecida, logo após a sua ordenação. Que Deus te abençoe. Obrigado, padre, será uma alegria. Washington, muito obrigada pela sua participação, adorei a história, muito bacana, a sua coragem, a sua decisão, mas o seu ato realmente de ir à frente, decidir fazendo. Porque tem gente que decide, mas fica, né, aí acomodado. Você decidiu. E o que eu achei mais bonito de tudo que você falou, você explicou para os seus pais, né? Eu achei tão bonito a sua mãe falar, se eu não estou bem, eu ponho a mão do lado, eu tenho o seu pai. E você? Quem você vai ter? Você tem aí uma diocese, você tem uma comunidade, e você explicou para ela, mudando a perspectiva dela em relação aos sacerdotes. Que lindo você poder ter essa sabedoria de explicar, acalmar os seus pais e de trazê-los para essa perspectiva que você tem hoje. Parabéns, viu? Por você ser um homem de decisão e atitude acima de tudo. Eu que agradeço o convite. Se possível, rezem por mim, por todos os seminaristas da nossa diocese, para que possamos ser todos perseverantes. Obrigado pelo convite. Muito obrigada. Obrigado, que Deus abençoe.